Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim, a doença de Ezequias. E assim, muito maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Até aqui, nós vemos a palavra de Deus e já temos bastante convicção daquilo que Deus já tem feito na nossa vida, na nossa caminhada, através da oração. E nessa palavra nós vamos ver a história de Ezequias, ao qual ele adoece e veio o profeta até ele, entrega-lhe uma palavra de sentença, uma palavra ao qual para o homem não seria mais jeito, porque não foi o próprio Deus que falou: põe a sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. Mas nós vemos no versículo 2 que Ezequias ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Nós estamos trabalhando um tema de oração, chamado oração, 12 dias de oração, 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção, de cura, de transformação, de histórias. E Ezequias ele fez justamente isso. A história vai contar que Ezequias ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus, mas em certo momento talvez tenha ali, digamos, fraquejado e fica doente, e Deus chama o profeta Isaías faz aquilo que o Senhor ordena ele fazer. Então Ezequias acata e ele entende a mensagem, porque ele sabia que Isaías não era qualquer pessoa que ia chegar na casa dele e falar isso, até porque ele era um rei, não era qualquer um que ia chegar nele e falar uma coisa dessa. Então, vindo de Isaías, que era o profeta, que era um homem de Deus, Ezequias, ele teme. E qual foi o recurso de Ezequias? Ele correu para o médico, ele ajuntou, ele disse, chamou o seu servo, me leva para o médico, para um... Não. Ezequias simplesmente virou para o lado, não chamou os filhos, não chamou a esposa, não chamou os seus servos, simplesmente ele vira para o lado, ao qual a palavra diz, fala para nós nessa noite, ele vira o rosto para a parede, ele ora ao Senhor, ele faz uma oração ao Senhor. E olha a oração que ele faz. Ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou
Ezequias muitíssimo. Esta foi a oração de Ezequias. Não foi uma oração provocada, não foi uma oração de barulho, mas foi uma conversa. E o que é a oração? A oração é uma conversa nossa com Deus. Glória a Deus, aleluia. É como se nós conversássemos com outro, com outra pessoa, mas conversando com Deus. O Senhor, no livro de Jeremias, ele vai falar assim: quando nós buscarmos a Ele com a certeza, com a inteireza, com a verdade do nosso coração, o Senhor é justiça. O Senhor responde as nossas orações. Então foi o que aconteceu com Ezequias. Aí o Senhor fala para Isaías. Aí novamente, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 20 anos. Olha o poder da oração. Mas aqui tem um segredo. Um segredo que muitas vezes nós não entendemos. Porque assim, nesta oração de Ezequias, ele fala assim para o Senhor: Senhor, lembra-te. Você está pedindo que o Senhor lembrasse o que havia acontecido anteriormente. Peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. Então, o que nos traz, o que essa palavra quer nos dizer nesta noite? Que nós não só devemos orar ao Senhor, devemos também ser constante e com fidelidade à nossa oração. E nós devemos andar com sinceridade perante o Senhor. Aonde nós estivermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós sejamos sinceros diante do Senhor. Por quê? Porque vai chegar o momento ao qual chegou para Ezequias, que o Senhor vai falar assim: olha, irmão Paulo, olha, prepara, porque a partir de hoje você vai ter a sepultura, ou vai acontecer isso. Pode usar alguém para falar. O irmão Paulo, com toda a intimidade que o irmão Paulo vai ter com Deus, o irmão Paulo vai chegar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, seja o teu querer e a tua vontade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas eis-me aqui, enquanto eu tiver fogo, para fazer o teu querer e a tua vontade. Louvado Pois seja tenho Deus, feito aleluia. e continuarei fazendo. O Senhor vai inclinar para o irmão Paulo e vai dizer a mesma forma: eu ouvi a oração dele. Glória a Eu Deus, sei que ele aleluia. tem uma reserva comigo. Eu sei que ele tem algo comigo. Eu sei que ele tem uma intimidade comigo. Deus de glórias, Nossa, aleluia, Jesus. a palavra do Senhor quer dizer: nós temos que ter uma intimidade com Deus. Sim, papai, aleluia. A oração é uma conversa com Deus. Se é uma conversa com Deus, então eu falo e Deus responde. No livro de Jeremias 33:3, vai falar assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, ou coisas exaltadas, que eu vou te responder. Clama, basta você clamar. Então, Ezequias tinha essa intimidade. Ezequias tinha esse momento com Deus. Então ele ora e Deus acrescenta mais 15 anos a ele. Glória a Glória Deus, a Deus. aleluia, Jesus. Outra coisa que o Senhor me chamou a atenção nesse
paralelo entre oração e obediência. De Ezequias e de Isaías. Isaías ouve a palavra do Senhor, leva aquilo que o Senhor tem para falar com Ezequias, entrega aquilo que o Senhor tinha para falar com Ezequias e volta. Quando ele chega antes de sair do pátio, novamente o Senhor fala com ele: volta, porque eu tenho algo com ele. Ele orou, ele clamou. Então Isaías, novamente, na obediência, na sensibilidade do Espírito Santo, ele volta e fala com Ezequias novamente. Nessa obediência, eu estava olhando para a palavra do Senhor e isto nós não podemos deixar nos nossos dias. Nós temos que nos despertar para isso. Foi a questão de Jonas. Então, irmão, não está falando de oração, agora não está falando de obediência. Quando você ora, você é obediente. Quando você ora, você é sensível à voz do Espírito Santo. Então, um paralelo entre Isaías e Jonas. Mas o que o irmão quer falar nesta noite a respeito de Jonas? Jonas, nós sabemos da história de Jonas. Nós sabemos que o Senhor, ele manda Jonas a uma cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor. Jonas, ele desobedece a voz do Senhor. Vai, entra num barco, num navio, para ir para uma outra cidade, para outro lugar. É como se o Senhor falasse para mim: Jeremias, eu quero você me safejar. E eu pegasse um veículo, um ônibus, um avião, e fosse lá para o Rio Grande do Sul. E Jonas fez isso. Mas a palavra novamente veio a ele. Aconteceu o que tinha que acontecer, jogaram ele dentro do mar, a baleia engoliu a ele, a baleia vomitou ele na areia. O que o Jonas fez? Pegou a palavra. Não tomou nem como você fugir daquilo que Deus te colocar na sua mão. Aquilo que Deus te colocar na sua mão, não tem como. Então, aqui no capítulo 3, vai falar assim, ó: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já tinha falado para ele. Levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Pois Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias em Nínive será subvertido. Mas o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que Jonas pregou a palavra do Senhor na cidade. Ele entra pela cidade pregando, anunciando a palavra do Senhor. Os homens dessa cidade ouvem, creem naquilo que Jonas está pregando e promove um grande jejum na cidade, onde homens, mulheres, crianças, animais se colocavam em jejum, se vestia de saco e se colocavam em jejum. Irmão Jeremias, mas o que o irmão quer dizer com esta palavra, irmão? Eu quero dizer, amados, que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor falou, se o Senhor falou para nós pregarmos a palavra neste tempo, nesta cidade, não temos por que nós temermos. Nós temos que fazer a vontade do Senhor.
cumprir o ID de Jesus, pregar a palavra dele, a tempo e fora de tempo, como Paulo fala em sua carta, em Atos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque Nínive, segundo, eu não vou trazer relatos completos a respeito desta palavra, porque daria um tempo grande de pregação. Mas Nínive era lugar de gente perigoso. Nínive era temida. E Jonas temia ir para Nínive. Paulo, ele sofre os naufrágios. Paulo, ele leva as chicotadas. Paulo é picado por serpente. Paulo passa por tudo que tinha que passar, mas Paulo permanece fiel à voz do Senhor. Aquela voz que um dia, no caminho de Damasco, ele ouve. Aquela voz mudou a história. E ele, a partir daí, ele não teme, porque ele tem a certeza. Ele fala assim: posso tudo naquele que me fortalece. No final, sim, no final da sua carreira, quando lá na sua morte, já perto da sua morte, ele fala assim: eu combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo, ele tinha uma convicção do seu chamado. E nós temos que ter a convicção do nosso chamado. E como que nós vamos ter convicção do nosso chamado? Estando sempre em oração. Glória a Deus, Estamos aleluia. sempre na presença de Deus, buscando a Ele a tempo e fora de tempo, buscando a Ele no tempo ruim, no tempo bom e no tempo instável. Por que tempo instável? Porque vai ter tempo, vai ter momento que a nossa vida não vai estar nem para cima e nem para baixo, vai estar aqui, ó. Mas vai ter tempo que nós vai estar aqui embaixo, vai ter tempo que nós vai estar aqui em cima. Então, nós temos que buscar Ele em todos os tempos. E a nossa oração, ela vai dar resultado. E ela vai dar um fruto, que é a nossa obediência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós esta noite. Que nós possamos estar sensível à voz do Espírito Santo. E ter a certeza que a nossa oração, o Senhor, Ele tem ouvido, Ele tem contemplado. Porque